Então, esse assunto, eu sempre vou abordar dois temas, que são a questão do parasitismo e a questão da educação mediúnica, que eu acredito que se enquadra um pouco dentro dessa situação. Então, quando ocorre a questão do parasitismo do corpo astral, a vítima age de forma mais lenta que o normal, então agindo de forma controlada. Geralmente, entidades observadoras ficam ao redor de baixo padrão vibratório. Em casos graves, se torna uma pessoa vegetativa, com a parte psíquica totalmente afetada. Pode ouvir vozes que induzem atitudes de autodestruição ou falar seus atos. São obsessores que induzem de forma técnica e objetiva e hipnótica, com induções desmoralizantes de si próprio como de questões ao redor. Quando este mecanismo age, ele causa padrões vibratórios de emoções muito baixas. E quando se faz exames ou quando se é identificado essa situação no astral, este fica alojado no osso occipital, com peças semelhantes a parafusos na região da nuca. Então este osso ele é o único osso que possui ligação com a coluna cervical, certo? E com ligação com o cerebelo, justamente para afetar os movimentos de ação do ser. Fortificando elementais negativos como preguiça. Então, pessoas que nutrem falta de objetivos da vida, negligentes consigo mesmos, com seus dons e potenciais, como padrão de vitimização, por exemplo, faz com que se torne aberta a falta de cuidado consigo mesmo, abrindo brechas para que algum implante ou outro tipo de mecanismo tome conta daquilo que a pessoa é responsável, que no caso é a própria vida. O resultado disso é preguiça. Então, a preguiça, ela é um fator determinante para essa questão do parasitismo. Parece até um pouco irônico, mas não é. Moleza. Um ambiente desequilibrado, projetos inacabados, tudo isso causa confusão mental. Então, arrumar casa, armários, gavetas, todos os tipos de documentos, coisas do tipo assim, limpar o que está sujo, são dicas simples como essa que colocamos a nossa mente e o nosso coração em ordem, certo? Então se resolve o problema, o fato de você arrumar a casa, arrumar as coisas, não é que vai resolver o problema, mas vai dar um alívio. Então não terminar as tarefas, que é um escape de energia, certo? Quando a gente cria projeto, quando não terminamos a tarefa, quando nos cobramos por questões simples, certo? A cobrança, nós gastamos energia. Então assumir o que não fez ou o que fez ajuda a garantir a produção de energia, certo? Agora imagine essa questão ligada ao karma, por exemplo. O desgaste é ainda maior, tá? Então busca ofuscar as questões kármicas. Quando buscamos ocultar essa energia que serve por movimentar, se perde energia. Pessoas sem foco, sem energia dentro de questões espirituais causa isso. Então falta de objetividade, falta de foco. A palavra então para tratar a facilidade do parasitismo é justamente a atitude. Então o desenvolvimento da disciplina e determinação, certo? São investimentos para projetos que serão realizados e não o oposto. Quando assumimos um compromisso, seja lá qual for,
devemos cumprir esse compromisso. Então, pelo fato de termos relacionamentos interpessoais, viver a vida do outro, e devemos entender que ninguém vive só, sabe? Então, pelo fato de termos relacionamentos interpessoais, pois é um dos meios que evoluímos, que é a forma socialmente de viver, sem este meio não trataríamos o karma, certo? Então devemos nos dar limites e saber amadurecer a nossa individualidade. Então, questões simples como essa, ocorre o resgate energético e nos recarregamos, tá? Quem cuida da vida do outro, seja lá por qual motivo, sofrendo seus problemas e porventura tenta interferir mais do que o recomendável, acaba perdendo energia para construir a sua própria vida. Então, ganhando somente frustração. Mentira pessoal. Todo ser humano mente ao longo da vida. Então, porém, para sustentar a mentira, muita energia ela é gasta. Então, o ser humano, em vez de ser incentivado a ser ele mesmo, é incentivado a ser um personagem. Um exemplo, a mãe extremista, amor excessivo, o pai que tem que trazer a necessidade de ser o herói, o forte. Então, são exageros que eu dei exemplo aqui de muitas questões, sabe? Então, uma das questões interessantes para tratar, trazer uma solução melhor, até para um tratamento espiritual dentro do parasitismo, por exemplo, então é soltar os ressentimentos. Muitas almas não perdoam e agem com ressentimentos por acharem vítimas de alguém, de não assumir que foram algozes, foram cruéis com alguém, ou se culpam por terem feito algo errado ou por não terem pedido algo. E seja lá qual for o motivo, muitas almas ficam presas a processos kármicos repetitivos por não soltarem seus ressentimentos. Então o perdão é uma atitude inteligente, sem ser omisso, que não perdoa, do mínimo ao máximo fica sobrecarregado de fardos pesados. O ressentimento traz isso. Então eu estou trazendo pontos que servem como ferramenta para ataques parasitas, como outros ataques mais complexos, certo? Então fugir da realidade, o foco da energia é atemporal. Se o ser manter o foco em determinados fatos, ele irá manter o foco em questões que ele acha que está errando. Como dão determinados nomes incoerentes, como nomes pequenos, chamam de autossabotagem, chamam de cocriação. Então, é manter o foco no agora. O segredo é simplesmente manter o foco no agora. Então, muitas pessoas que ensinam a cocriar, sabe? Falam que conseguem cocriar e o outro não consegue, o outro está errando, fazendo com que pessoas forcem o corpo causal a criar realidades que o foco deles não estão abertos, gerando bolhas temporais, onde a pessoa pode ficar presa ao desencarnar. Eu expliquei isso em um vídeo que eu tenho, que é a cocriação errônea da realidade, certo? Que o ser fica preso numa bolha do corpo causal. Um exemplo disso são pessoas que são viciadas em apostar na loteria, por exemplo. Elas criam uma realidade, forçam uma realidade que vão ficar ricas, e quando elas vão desencarnar, elas podem ficar presas ali e dificultar até o resgate desse ser pelos seus mentores, por exemplo. Então, essas pessoas que focam numa facilidade inexistente estão gerando karmas indiretos gigantes, e depois, no pós-vida, né, da morte, não reclama, sabe? Então, pessoas querendo lucrar através da dificuldade do outro e não tratando de fato o problema, isso tudo implica em desarmonias, iludindo pessoas com finanças e relacionamentos, ficar rico e relacionamento perfeito.
mesmo disfarçando o real sentido que mais nutre esses ensinamentos, que é voltando o foco na futilidade, certo? Então, a falta de foco no presente, a falta de foco no agora, tem por tendência de achar que o passado era tudo mais fácil, certo? É uma desculpa muito usada nas reencarnações, que tipo assim, na vida anterior era mais fácil e nessa é muito difícil. E os que acham isso, os que não esqueceram os traumas, colocam suas energias no passado, pessoas sonhadoras também, elas não mantêm sua energia no presente. Então é pensar positivo, sabe? Então é apenas na oportunidade atual que vamos construir uma nova vida, certo? Então, sobre a questão de pensar positivo, cocriar, ficar remoendo um problema com obsessão na solução, isso cansa muito mais do que o trabalho do dia a dia, sabe? Quando você força sua consciência, quando você força sua mente, seu coração, sua vontade em algo que é uma obsessão na solução, é muito mais cansativo do que, por exemplo, do que trabalhar no emprego do dia a dia, sabe? Então, ser escravo é ser escravo da própria mente. Então, gasta energia que deveria ser entregue a atitudes corretas e objetivas, e ao invés disso, emprega energias a conflitos pessoais, conflitos consigo mesmo. Então, não é a resposta em si, não é controlar os pensamentos, cancelar, se doutrinar com o que pensa, mas porque isso gasta muita energia. Então, é preciso analisar a qualidade dos pensamentos. Não é estar somente atento aos pensamentos, é preciso analisar a qualidade dos pensamentos. Tudo isso afeta esse chakra aqui, o terceiro olho, né? Fechando não somente esse chakra, certo? Essa obsessão pela solução pode não só fechar o terceiro olho, como os chakras mais elevados, quer dizer, acima do chakra básico, do básico não, do chakra. É isso mesmo. Acima do chakra básico. Então, tipo assim, você forçar o seu campo com obsessividade na solução causa problemas sérios no centro de energia, no chakra, sabe? Então, seres que ficam em volta de qualquer mecanismo de manipulação umbralina são guardas, sabe? Quando esses seres negativos, quando você tem um implante parasita, certo? Geralmente nesses implantes ficam seres em volta, e esses seres eles ficam em cima para justamente esses mecanismos não pararem de funcionar. Eles ficam em cima para que esses mecanismos funcionem corretamente, e eles agem como guardas. Então o funcionamento desse mecanismo é através de onda eletromagnética de radiofrequência, esgotando o sistema nervoso, e em determinados momentos eles emitem sinais de vozes de comando, então ordens, comentários. Então a própria vítima ela fornece energia para o funcionamento deste equipamento parasita, desse implante parasita, que é um filamento ligado ao tronco nervoso ou um músculo com o objetivo de captar a energia emitida, então causando perturbações nervosa na área da sensibilidade ou em outros centros nervosos, certo? Podendo atingir funções motoras, causando respostas neurológicas correspondentes, atrofias, paralisias progressivas e outros males, certo? Então tudo isso aí, a falta de atividade, a necessidade de tudo fácil na mão, pode trazer problemas seríssimos. E muitas pessoas estão ensinando isso. É isso que eu fico preocupado. Isso é de causar uma preocupação, sabe? Então eles desmoralizam esse implante parasita, ele desmoraliza a fisiologia do sistema nervoso, interferindo constantemente
o sistema nervoso, causando perturbações, dominando a mente, afetando a conduta e a personalidade. Então tudo isso entra no corpo astral, certo? No corpo astral, e somente em desdobramento é possível retirar esses artefatos parasitas, ou seja, num tratamento, se a pessoa buscar, de repente percebe que está com falta de energia, com algum problema, seja ele qual for, existem mecanismos que só se retiram em desdobramento através de ferramentas adequadas que a nossa medicina não possui e não vai possuir tão cedo, certo? Então, esse artefato, por exemplo, só é possível ser tirado em desdobramento, ou seja, o médium, junto com a equipe espiritual, vai se desdobrar e vai retirar esse equipamento que fica aqui no cerebelo, aqui atrás, certo? E então, só em determinados níveis, os seres das sombras são verdadeiros mestres, e o intuito desses mecanismos, na verdade, são causar perturbações funcionais da acessibilidade, percepções, funções motoras e centros nervosos como o núcleo da base central. Nesse caso, alguns seres obsessores, eles agem como técnicos para que o equipamento funcione de forma ininterrupta. É comum seres obsessores colocarem também objetos envenenados nas incisões operatórias durante cirurgias para dificultar a cicatrização. Tudo isso no plano astral repercutindo no corpo físico. Então isso é o que acontece. Se uma pessoa que está sendo atacada, não somente pelo implante parasita, mas por qualquer outro implante, coincidentemente, tipo, afetou o corpo dela, que ela precisa passar por intervenção cirúrgica, por exemplo, eles envenenam o corpo da pessoa, no corpo astral da pessoa que está passando pela cirurgia, para dificultar ainda mais a recuperação dessa pessoa. Então, tudo que eu mencionei atrás, sabe, de manter o movimento, pequenos detalhes assim do nosso dia a dia, como arrumar a casa, mudar, ajuda. Então, magias antigas, elas afetam as questões psicopatológicas atuando no presente. Então, uma questão interessante é a síndrome do sono, quadros mórbidos remotos sem causa médica aparente e sem lesão somática, até chegar em questões neuróticas aparentes. Pode ocorrer bipolaridade e esquizofrenia, por exemplo. Então, dores de cabeças frequentes, abafamento, crise de falta de ar, sem asma. Algumas pessoas se sentem mal em determinadas épocas do ano, como estações do ano. Por exemplo, sente mal no inverno, sente mal no verão, sente mal no outono, primavera. Ou em situações especiais, como por exemplo o seu aniversário, Natal. Então o sofrimento no corpo astral de situações de vidas passadas. Então às vezes pode trazer memórias de vidas passadas, e isso tudo o implante parasita, certo? Pode atuar nas memórias falsas, certo? Amplificar as memórias falsas. Então, pesquisando em alguns casos dentro da apometria, por exemplo, que é o que eu trato, que eu trabalho de uma forma mais profunda, então já vi ligações com vidas passadas ligadas a cultos de energias sombrias e sacerdotes escuros, por exemplo, assumindo pacto de sangue com entidades denominadas de deuses, que é muito comum. Tanto que tem uma etapa que é contrato, acordo de iniciações que eu faço, que é justamente para cortar esse tipo de questões. Então, são pactos que não foram desfeitos no decorrer da reencarnação da pessoa, no decorrer do processo reencarnatório. Ele não foi desfeito. Então, outra questão que eu observo também são questões ligadas ao Antigo Egito, onde sofreram processos de mumificação. Quando ocorre o processo da pessoa morrer, tem aquela situação da mumificação, fica cravadas no corpo astral da pessoa
aquelas faixas de conservação do cadáver, aquelas faixas que envolvem a múmia. E dentro dessas faixas geralmente ficavam ou fora, se eu não me engano, amuletos com bastante fortemente magnetizados. E existem casos também de punições e maldições que foram marcadas em seus perispíritos e continuam atuando na encarnação atual, que às vezes uma pessoa foi escrava numa determinada vida, sofreu uma punição, maldição de família, amaldiçoou o próximo, porque tudo volta. Então, tipo, são questões complexas, são exemplos que eu trouxe assim, sabe? Então, as questões da mediunidade devem ser tratadas como uma faculdade psíquica, certo? Que permite a investigação dos planos sutis. Isso eu estou falando sobre isso, que eu vou entrar agora no assunto, já falei sobre a questão do parasitismo, e vou entrar no assunto sobre a educação mediúnica, que eu entendo que é uma questão que se enquadra bastante com esse tema do parasitismo, porque as pessoas têm que entender o que é mediunidade. Tem uma diferença entre educação mediúnica e trabalhar a mediunidade, na verdade. Então, a questão da mediunidade, ela deve ser tratada como uma faculdade psíquica, certo? Que permite a investigação de planos sutis, intermediário entre o visível e o invisível, certo? Deixa eu ajeitar aqui. O visível e o invisível. Então, este sentido, quando não bem trabalhado e disciplinado, causa perturbações psíquicas como condutas anormais, sensibilidade exagerada, tremores, angústia, mania de perseguição, desorganização da personalidade, até chegar à psicose, certo? Isso em casos bem graves, assim. Mas geralmente a pessoa é muito sensível até demais, chega assim. Não em todos os casos, né? São exemplos que eu estou trazendo. Então, isso no decorrer das encarnações, a mediunidade é a capacidade de captar energias radiantes de diversas vibrações. E se não se desligar das dimensões, que no caso, se não conseguir, a educação mediúnica, ela traz essa capacidade de se desligar mediunicamente. É como se você cortasse o fio, pá, e você consegue ficar mais tranquilo, não perde muita energia. Então, a capacidade de captar energias radiantes de diversas vibrações, e se não se desligar das dimensões, ocorrerá desgaste energético que vão esgotar seu sistema nervoso, trazendo consequências no equilíbrio psíquico. Então, a educação mediúnica serve para isso. Ela serve para ensinar a pessoa a lidar com sua mediunidade, certo? Então, muitos se enganam que é somente trabalhar a mediunidade. Confundir trabalho mediúnico com educação mediúnica é um erro, pois nem sempre os locais são adequados para a educação mediúnica. Então, existem questões da egrégora do local, da energia local, certo? Da índole dos médiuns e dos espíritos do local, que muitas vezes usam médiuns sem nenhuma educação mediúnica. Então, a educação mediúnica, ela ajuda no desligamento consciente da conexão dimensional. Então, somente assim irá trabalhar a mediunidade com equilíbrio e consciência. Então, não é somente você pegar uma pessoa, um médium, e botar lá para trabalhar sem a devida observação, sem o devido cuidado, porque isso aí prejudica a vida da pessoa. Então, trabalhar as ações para cada necessidade, certo? Para assim gerar um campo favorável. Então, para cada atividade mediúnica. Então, cada valência tem a possibilidade de ser positiva ou negativa. Porém, a valência que eu trato como capacidades mediúnicas, dirigindo essas capacidades mediúnicas, dirigindo a força dessa capacidade mediúnica, no caso,
Então, a favor ou contra. E o comportamento misturado sem a devida educação é como o campo ele permanece aberto, tendo tensões psicológicas de diferentes níveis, certo? Então, a cada nível de trabalho mediúnico existe a necessidade de finalizar as intenções do trabalho. Então, quando se obtém a necessidade de trabalhar a mediunidade, tendo uma necessidade física ou psicológica desperta, vai despertar um estado interior de tensão, certo? Fazendo com que exista alteração de estabelecimento ou iniciação da satisfação à necessidade. Ela não está sendo educada, ela quer satisfazer alguma coisa, certo? Isso gera ansiedade, causado pela cobrança de si para si mesmo, certo? E do local onde irá atuar. Ele é cobrado por si próprio, pelo local, pelos espíritos que não sabem a índole desses espíritos, né? É por isso que tem que ter muito cuidado onde a gente deposita a nossa mediunidade, principalmente, o nosso corpo. Então, a criação de pontos de acoplamento de elementares negativos pode surgir somente pelo fato da ansiedade, da insegurança, do medo, autocobrança de se trabalhar a mediunidade. Então, cada pessoa possui um ponto fraco e as entidades atacam exatamente nos pontos fracos que a pessoa possui. Essas energias, assim como os seres do astral, podem ser almas do passado cobrando questões por vingança direta ou indireta. Sinais desses ataques são geralmente dores na coluna, na lombar ou na dorsal. Os pontos de sucção de energia vital, né? Essa área aí. Pontos ligados aos chakras. A lombar ela tem ligação com o chakra humeral, certo? Então é o local de segurança do coração, do chakra cardíaco. Então a lombar tem ligação com o chakra humeral. Então ele amplifica a autocobrança desse ataque e a ansiedade. Então o plexo solar ele drena. O plexo solar, quando ele é atacado, o fígado perde energia. Então, devido a muitas questões da nossa postura, muitos hábitos, temperamentos, que em muitos casos pode gerar problemas digestivos. Então, tipo, nossos comportamentos, nossos atos, juntando com um ataque no plexo, então pode causar problemas assim inimagináveis, sabe? De dor mesmo, de causar dor no corpo mesmo. Então temos que trabalhar a liberação desses elementos presos no nosso coração, como, por exemplo, mágoa e energias vibrantes no nosso campo eletromagnético. Então, fora que existem elementais vibrantes no campo no campo atmosférico da Terra e no campo telúrico, né, presos na barreira de frequência, certo? Que essa barreira de frequência ela serve para não contaminar o sistema solar. Então, ainda tem essa situação. Muitos desses elementais que a humanidade nutre, eles ficam presos no campo atmosférico da Terra devido à barreira de frequência que ela foi criada justamente com um dos intuitos, que é para não contaminar ainda mais o sistema solar, certo? Então, trabalhar o medo, culpa, que é um processo de autopunição, gerando também um quadro de formas, pensamento fixas
no corpo emocional e no corpo astral, gerando problemas no corpo material, certo? Então, medo, culpa, mágoa, raiva, rancor afeta principalmente o corpo emocional e o corpo astral, certo? Gerando problemas no corpo físico. Como, por exemplo, amplifica, né, as questões kármicas geradas no decorrer das encarnações. Então, tipo, 80% das doenças possui a causa primária nos aspectos psicossomáticos, né? Que estão presas na mente e no emocional. Então, podendo criar formas de pensamento e sentimento complexos, pois usam isso como válvula de escape. Então, essas energias precisam ser dissetas de forma construtiva. O coração, ele é uma válvula de sustentação e conexão com os outros chakras, certo? Então, todo iniciamento mediúnico, ou seja, educação mediúnica, deve ser feita uma varredura para tratar primeiro a causa do sentimento de culpa, que está fortemente instalado em um dos chakras, principalmente no coração, porque assim, cada chakra ele atua de 7 a 8 anos na vida de um encarnado, certo? Vai atuando. É como se um chakra fosse o chefe hoje, no momento. Então, tem que saber que chakra determinada situação está relacionada com esse chakra. Então, são papéis fundamentais das relações psíquicas e emocionais no decorrer da vida, que, captando aprendizados kármicos e a sua relação com o universo e os níveis do seu interno. Então, transmutar as doenças psíquicas e culpas dentro dos chakras, ou mesmo de vidas passadas ou paralelas, espelhadas e invertidas, que são questões que são coisas que eu já expliquei assim, que não vale a pena explicar agora assim, mas devemos entender que um sistema imunológico com deficiência química, certo? Permite também, além de questões naturais, que os karmas por si trazem, a vampirização, a saturação negativa, a formação de lesmas etéricas, através de entropia negativa, ressonância. Os órgãos são afetados e são drenados. Isso no decorrer de uma má educação mediúnica. Isso é muito sério. Então a gente tem que pensar no onde depositamos a nossa energia pessoal. Isso é muito sério. Então, cada órgão físico, ele sofre pela redução energética. Então, desequilibra as energias yin e yang, que no caso a masculina e a feminina do nosso corpo, porque todo corpo trabalha nessa energia dual, né? Então, tem energia yin e energia yang nos órgãos, no sangue, tudo. Então, em todo trabalho de cura, certo? Ele deve ser feito um trabalho de cicatrização, por assim dizer, para assim ocorrer a regeneração e a elevação do padrão vibratório, para assim eliminar os traumas celulares do DNA. Então, sobre a questão dos chips, deve ser feito um congelamento do chip, a remoção desse chip, o implante, sabe? Da mesma forma, os implantes telúricos, os implantes físicos, tem implantes que são físicos, que algumas máquinas conseguem detectar, só não sabe explicar o que é, mais ou menos. Aparece como tumores, né? Caroço assim, aparece no corpo, né? Então, para poder desativar as funções desses equipamentos, gente, a transmutação e a desintegração dos elementais negativos ligados às memórias celulares do DNA e dentro de questões que enquadram linhas temporais do passado
e realidades paralelas. Então, é um trabalho que deve ser feito uma investigação da questão do quadro obsessor da pessoa. Deve ser feito remoção de forma muito coerente desses equipamentos. São equipamentos que, se forem mal, se tiver uma retirada negativa, se tirarem de uma forma agressiva, pode causar problemas até permanentes, sabe? Então, primeira dica: se movimentem, organize os documentos de vocês, organize, sei lá, escrevam, se organize. Segunda dica: não entregue a mediunidade de vocês para qualquer pessoa, certo? Estudem, leiam livros, estude, não só espiritualidade, mas como assuntos como física, biologia, química, fisiologia, anatomia, matemática. Por quê? Tudo isso, o conhecimento, ele traz por si só uma educação. Então, quando você tem uma prática positiva, práticas salutares, você automaticamente está fazendo com que sua mediunidade trabalhe. Então, essa conversa de que eu preciso trabalhar minha mediunidade, que eu preciso fazer isso e aquilo, muitas vezes, gente, dentro do trabalho que eu faço, que eu trago como referência, até porque eu uso isso como referência até para fazer essas explicações. Então, muitas vezes, nem sempre nossos mentores, eles estão totalmente preparados para serem nossos mentores. Eles estão com problemas igual a gente, certo? E eles estão tão agoniados para tentar resolver a situação, que eles induzem a gente falando que preciso trabalhar mediunidade, ou um médium de casa XYZ, ele chega para você e fala: você precisa trabalhar sua mediunidade e tal. Só que muitas vezes é porque o mentor tá com problema e acha que trabalhando vai resolver o problema dele e bota você nessa cilada, entendeu? Não é todos os mentores que fazem isso, porém nem é todos os mentores que são os sabidinhos, sabem de tudo, não. Às vezes temos mentores tão problemáticos como a gente. Então, cuidado sobre questão de entregar a mediunidade de vocês para qualquer pessoa. Cuidado com meditação online. Vou explicar uma coisa que eu expliquei no vídeo atrás. Meditação online, a pessoa, quando ela medita, eu aconselho sempre colocar uma música clássica. O problema não está em si no computador, está em si onde você deposita os engates, certo? Quem está engatando a sua mente, quem está induzindo a sua mente naquela meditação, você não sabe quem é, entendeu? Então, se você não sabe quem é, já duvide, certo? Por isso que eu não faço meditação, não faço meditação, eu nem faço questão de fazer meditação, porque eu incentivo que a pessoa faça por conta, certo? Eu incentivo que a pessoa coloque a música clássica neutra, deite na cama e deixe o pensamento vir, emergir, e daí vão vir as respostas, porque forçar a mente que é um vazio, nada no universo é vazio, nada no universo é parado, certo? E essas conversas de que o universo é vazio, eu não encontrei o nada, o todo, gente, essas coisas não existem não, sabe? Mas tem muita abdução nesse meio, tem muito eles implantam muito holograma, chip, manipulam a consciência das pessoas, lascam mesmo a cabeça dos outros, sabe? E a pessoa, às vezes, coitada, não sabe da tecnologia, não sabe o nível de tecnologia desses seres, e acabam acreditando que viram mesmo alguma coisa. E viram, só não sabe o que. Mas as pessoas têm a mania de achar que tudo que é bonitinho é da luz. Então, eles usam luzes lindas, eles usam imagens bonitas, eles usam aparências, muitas vezes assim, eles disfarçam a energia. Se eles possuem tecnologia para tanta coisa que vocês nem imaginam, você imagina para que é uma holograminha de uma vibração,
Nosso cérebro, a nossa rede neural é muito sabotada primeiramente por nós mesmos, depois por eles, porque damos espaço. Então você imagine a ilusão que eles causam. Outra coisa mesmo, parem de, sei lá, velho, não é determinando o que vocês fazem da vida de vocês não, mas evitem dar foco para futilidade, certo? Às vezes algumas pessoas me procuram no tratamento pensando que eu vou resolver problema financeiro, vou resolver questão amorosa, familiar. Se fosse para resolver isso, minha vida seria perfeita, né? E não é. Então, eu trago a possibilidade de enxergar soluções, certo? Não é pescar pela pessoa, a pessoa que aprende a pescar a porra dela, mas eu não trago esse tipo de solução porque não cresce, isso não é crescimento. Isso é ser vegetativo, esperar que o outro faça por você aquilo que você deveria fazer. Então, as pessoas perdem muito foco em determinados assuntos, que é enriquecimento e relacionamento, seja qual for. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para resolver nossas pendências, que eu fiz um vídeo sobre karma, tá no YouTube lá, mas também deve estar no Facebook, acho que só procurando, mas acho que no YouTube é mais fácil de achar. Certo? Estamos aqui para resolver nossas pendências. A gente não tá aqui para... Não há mais tempo de ficar de lero-lero, de conversa mole, não, sabe? Acho que tá num tempo, a gente chegou num tempo determinante de muita coisa. E eu acho que as pessoas deveriam... Não é saber de espírito, não, sabe? Isso aí pouco importa. É agir com coerência. Pararem de serem obcecados, sabe? Por pessoas, por questões. Acho que é resolver, dá para resolver, resolve. Se não dá, espera o tempo certo para resolver. Do que forçar a barra, ansiedade. E isso é muito complicado, tá? Então, espero que esse vídeo sirva para instrução, ferramenta de instrução para alguma coisa. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, beleza? Boa noite para vocês. Eu vou responder os comentários daqui a pouco.